Agenda One. Os principais acontecimentos da cidade. Entrevistas, coberturas, eventos. Agenda One. Aqui na One TV. O Agenda One dessa semana traz a palavra de um dos maiores homens públicos de Pernambuco, o ministro do Tribunal de Contas, Zé Múcio Monteiro. Ministro, quais são as perspectivas para 2018 no Brasil? Você acredita que a crise vai passar? Passar eu não acredito. Nós precisamos ainda dar curso às investigações que estão acontecendo, nós precisamos terminar alguns processos, nós não podemos ficar nesse clima de impunidade. A sociedade não vai aceitar. Agora, 2018 é um ano importantíssimo, porque é quando a sociedade vai se manifestar. Será que a sociedade vai querer mudar radicalmente o Congresso? Será que vão mudar os representantes que lá estão? Ninguém sabe como as pessoas vão se comportar diante disso tudo. Eu sinto que, diante de tanta coisa, de tanto escândalo, de tanta corrupção, as pessoas começam a se acostumar, porque os jornais só falam nisso, as televisões só falam nisso, as rádios só falam nisso. Então faz parte da paisagem brasileira hoje a corrupção. É como se fosse um produto nacional, não é? Porque nos outros países eu tenho a impressão que as correções são mais efetivas, são mais céleres. Nós estamos demorando. Agora, 2018 é um ano importantíssimo, porque é quando a sociedade vai dizer o que pensa. Ministro, não se fala outra coisa em Brasília que não seja o julgamento do presidente Lula marcado para o dia 24. Qual o seu palpite e qual a sua opinião, já que o senhor tem defendido que seria muito importante para as eleições para o Brasil que Lula concorresse a mais um mandato a presidente da República? Não, Ricardo, eu não defendo nem isso. Eu acho que a história registra que líder você tem que derrotar nas urnas, né? Se o presidente Lula foi impedido de ser candidato, quem vencer as eleições vai ter um mandato taxado de causuístico, terá dificuldades profundas para administrar o país. Eu acho, para o curso da nossa democracia, para que a nossa história democrática continue salutar, ou seja, salutar, nós precisamos que ele se candidate e aqueles que não gostam dele o derrotem nas urnas. Se ele ganhar as eleições, é porque, se a democracia é a vontade da maioria, é porque a maioria do povo brasileiro achou que ele devia presidir o país. Mas no caso de uma condenação pelo TRF4, você acha que vê algum risco institucional ou de algum tipo de baderna ou algum movimento social que possa, de certa forma, causar alguma instabilidade no país? Ou você acha que isso é mais, como o pessoal está falando, é mais conversa mais do pessoal mais ligado ao PT, que promete realmente fazer vários protestos? Olha, eu não vejo, eles estão dizendo que vão fazer, né? Todos os dias aparecem nas redes sociais alguns movimentos mais radicais, né, que têm feito muita baderna e não têm se tomado providência, quebram fazendas. Um dia desses destruíram uma fazenda na Bahia, prejuízo de 85 milhões. Ninguém teve notícia de que os depredadores foram punidos. Essas coisas têm acontecido no Brasil com certa frequência. Eu acho que a indisciplina tomou muito corpo ultimamente no Brasil, né? Mas fico feliz porque as nossas instituições democráticas são preservadas. Ninguém vai falar em golpe, ninguém vê um discurso de um militar. Eu acho que cada poder tem cumprido o seu papel, cada um tem cumprido o seu papel. Agora, eu acho que essa conta não vai sair de graça. Se realmente ele for impedido, nós vamos ter alguns movimentos aí que nós vamos ver até onde essas pessoas que têm sido parcimoniosas com essas coisas podem aturar. O senhor foi um dos ministros mais próximos do presidente Lula. Qual o legado que o senhor acha que ele deixou, especialmente para o Nordeste e para Pernambuco? Olha, ele foi um grande presidente para o Nordeste. Você se lembra que eu considero as desigualdades sociais no Brasil uma coisa gravíssima, o câncer das nossas injustiças, né? Você tem muitos Brasis, um mais pobre, um menos pobre, um quase rico, um classe média. Você imagina que se você somar, o Nordeste, por exemplo, é a região mais pobre do Brasil, mas quando você soma o PIB dos 9 estados nordestinos, nós somos do tamanho do Chile. Nós somos autossuficientes, temos absolutamente tudo. E por que somos pobres? Porque nós vivemos num regime tributário injusto, onde mantém as desigualdades sociais, né? Essa história do ICMS, a nossa política tributária é absolutamente injusta. Todo mundo paga quem produz, porque produz.
Eu acho que ele foi um grande presidente para o Nordeste, respondendo a sua pergunta. O Nordeste, neste período do governo dele, cresceu mais do que o país. Então, as diferenças regionais, pelo menos no seu governo, começaram a ser corrigidas. Para Pernambuco não se fala. Pernambuco teve crescimento de 10%, crescimento chinês. Pernambuco havia vagas para qualquer tipo de emprego que você procurar. Não estou aqui fazendo proselitismo, não estou pedindo voto, não estou fazendo campanha. Estou apenas fazendo justiça. Eu sou muito nordestino, né? Eu voto naquele que seja melhor para o Nordeste que eu. O Nordeste é onde eu vivo, onde estão os meus amigos, as minhas raízes, os meus frutos. De maneira que eu sempre procuro saber quem tem melhor intenção para com o Nordeste. Essa história de só vir aqui atrás de voto, atrás de imposto, porque tem muitos políticos que só vêm aqui atrás de voto, atrás de imposto, atrás de mão de obra barata. Quando pensa em servente, o Nordeste tem reserva. Quando começa o desemprego, começa por aqui. Quando volta a empregar, o último lugar que emprega é por aqui. De maneira que nós temos que votar em quem vai fazer bem ao Nordeste brasileiro, né? Não adianta você fazer mais concentração de riqueza. Então vamos ouvir os discursos de todas as candidaturas que estão postas aí, para que a gente faça uma avaliação do que pretende fazer para corrigir essas distorções que são tão profundas na sociedade brasileira e são distorções históricas, que a sociedade precisa começar a fazer essa conta, a ver a história, a olhar para trás para poder fazer um melhor projeto para frente. Ministro, na questão local, qual a avaliação que o senhor faz do governo Paulo Câmara? O governador é um homem sério, indiscutivelmente um homem sério, né? Um homem bem intencionado. Se você olhar em volta, crise dos outros governadores, Pernambuco está vivendo um período de tranquilidade. Mas é muito cedo ainda para avaliar, as coisas não estão definidas, as oposições ainda não se definiram. Eu peço a Deus que a gente saiba escolher para que Pernambuco viva dias melhores. 35 anos de vida pública, vice-prefeito, prefeito, deputado federal por 5 vezes, ministro do governo Lula, um dos mais próximos auxiliares, agora ministro do Tribunal de Contas. Zé Múcio Monteiro, quantas vezes o senhor pensou em ser governador de Pernambuco, já que todo mundo fala nisso aqui na cidade? Olha, eu pensei muitas vezes, né? A primeira vez que eu me submeti, o povo de Pernambuco não ajudou no meu sonho, mas eu dizia muito com o Dr. Arraes, de quem nós terminamos amigos, eu sempre fiz política com amigos. Eu acho que esse negócio de inimigo, adversário, dá uma mão de obra enorme. E depois daquela campanha, que eu digo que foi uma das coisas mais importantes da minha vida, foi aquela derrota para o Dr. Arraes. Aquilo, de certa forma, me projetou. Eu vinha de uma prefeitura de Rio Formoso para ser candidato a governador. E ele vinha do exílio, né? Exilado e franco favorito, quer dizer, né? Inclusive com a vitória das oposições. Tem uma coisa curiosa, eu tinha 37 ou 38 anos e o Dr. Arraes tinha 70. Eu representava o passado, um paradoxo, e ele com 70 era a cara do futuro, né? Os meus eleitores eram pessoas mais velhas, e os eleitores do Dr. Arraes eram eleitores mais novos. É como se ele fosse a esperança e eu fosse a manutenção de tudo que estava naquela época. Pois bem, mas acho que a gente tem que ir atrás de gente mais nova, com entusiasmo. Eu gosto de política, porque acho que a melhor ferramenta para você fazer o bem é a política séria. Pena que as pessoas usam para se servir. O político é um homem escolhido para fazer o bem, para ajudar as pessoas, para diminuir as diferenças, para corrigir as distorções, para botar os meninos na escola, para que o doente tenha hospital. A política é para o bem. Agora, é uma arma na mão de quem não presta. E é isso que a gente tem vivido no Brasil. Eu torço para que a gente tenha bons candidatos, para que a gente possa fazer consciente escolhas e que a gente escolha um bom governador para Pernambuco. Ministro, como eu pergunto, essa confusão de legislativo, executivo, essa questão própria do judiciário, um ministro diz uma coisa, outro ministro diz outra, eu só acho que isso cria uma certa instabilidade em termos políticos também para o país, já que a população, né, que não entende algumas decisões fica, de certa forma, perplexa, como é que um ministro ou um juiz vota de um jeito e o outro vota de outro. Como é que o senhor avalia esse cenário? Ricardo, eu sou bem mais velho que você. Eu sou de uma época que você dizia assim, o que foi que o Supremo definiu?
né? O Supremo era uma voz só, né? A gente não sabia nem o nome dos ministros do Supremo, nós conhecíamos o produto daquelas pessoas que estavam no Supremo. Você hoje tem, a democracia tem 3 poderes, né? O executivo, o legislativo e o judiciário. Como é que nós estamos no Brasil? São 3 pilares. Você tem o executivo criminalizado, você tem um legislativo judicializado, que é uma quantidade de deputados enormes com problema em várias instâncias da justiça, e você tem um judiciário politizado. Você hoje tem a opinião do ministro tal, a opinião do ministro tal, ministro aquilo. Partidarizou-se, os poderes se partidarizaram. De maneira que eu fico preocupado que você não tem um pilar para você se encostar, porque todos eles estão trincados. Mas a sociedade vai cobrar. Eu acho que as redes sociais hoje são presentes. Tem coisa engraçada, às vezes a gente dá um parecer numa tarde de quarta-feira no plenário. Quando eu chego no meu gabinete, já tem uma crítica na rede social. As pessoas são muito presentes. As redes sociais hoje fazem o papel do legislativo. Eles se sentem muito mais representados pelos grupos sociais e até do que pelos próprios deputados e senadores. Isso é um momento que o mundo vai viver. Você diz assim, o papel do legislativo que me representava. Hoje os sindicatos têm blog, as associações, as federações, as pessoas se juntam, montam um grupo, trocam informações. Infelizmente, algumas versões com a força da mídia social se transformam em verdade. Você condena pessoas, muitas vezes inocentes, mas não tem jeito, isso é uma realidade que nós vamos viver. Mas eu acho que nós estamos passando por um processo de depuração, de amadurecimento, mas vai depender muito de cada um do seu voto. O voto talvez seja uma das coisas mais justas que já inventaram no mundo, porque o voto do homem mais rico e o voto do homem mais pobre tem o mesmo valor. O voto do empregado, do desempregado, dos injustiçados, dos presos, dos índios, é naquele momento que todas as pessoas são absolutamente iguais. Então eu sou assim, um entusiasta de uma eleição, porque é uma chance que todos têm o poder do seu voto. Cada um tem que exercer o seu papel. Acabar com o compadrio, o voto no vizinho, o voto no amigo, o voto de quem pediu, o voto de quem me ajudou. O voto é uma procuração que você dá para alguém lhe representar, né? O voto é que mostra a sua responsabilidade. Você é sério, vota sério. Você é irresponsável, vota com irresponsabilidade. Você é comprometido com mudanças, vota em quem é comprometido com mudanças. O voto é uma procuração. Este ano, depois desses terríveis anos que nós passamos, de corrupção, de delação, de absolutamente tudo, os programas na televisão, dos rádios, e os jornais eram quase todas peças policiais, né? Era crime na política, crime na economia, crime no esporte. Tem gente de todo tipo, de todos os setores presos. Agora é a hora da sociedade se manifestar. Vamos ver o que vai acontecer. Tem que colocar lá gente com responsabilidade, que tem história, não é? Você, quando vai pedir um emprego, você mostra seu currículo, você diz o que já fez. O político vende ilusão. Vote em mim, porque eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Dá um espaço enorme para quem vende ilusão e para quem é mentiroso. Tem que ver a vida de cada um, na sociedade, na família, com as pessoas, se é solidário, se não é solidário, se é sensível à dor alheia, se não é. E fazer do voto, o voto é o seu retrato que você põe na história. Eu penso assim, é a hora do seu voto. Ministro, obrigado pela entrevista. Quero lhe agradecer, foi um prazer muito grande e muito boa sorte. Agenda One TV, sempre uma entrevista exclusiva para você. Agenda One, trazendo os principais acontecimentos da cidade. Entrevistas, coberturas, eventos. Agenda One. Durante a nossa programação, canal 188 NET Recife e nas nossas plataformas digitais.